Imagine o calor sufocante do deserto de Canaã. Um garoto de 17 anos, despido de sua túnica colorida, está jogado no fundo escuro de uma cisterna seca. Acima dele, as vozes que decidem o seu destino não pertencem a soldados inimigos ou ladrões implacáveis, mas aos seus próprios irmãos. Eles barganham a vida do caçula com uma caravana de mercadores que passa pela Rota da Poeira. O preço? 20 moedas de prata. A linhagem que deveria salvar a humanidade estava prestes a ser aniquilada por dentro, consumida pela inveja. Mas, e se aquele poço poeirento não fosse uma sepultura, e sim o primeiro degrau violento em direção ao trono do império mais poderoso do mundo antigo? Como um prisioneiro hebreu usou a maior crise climática da antiguidade para salvar o planeta? Hoje, nós abrimos os arquivos de José do Egito. Até aqui, em nossa investigação das origens, vimos gigantes, cataclismos e impérios inteiros ameaçarem o projeto do Criador. Mas a saga de José nos revela uma verdade perturbadora. O veneno mais letal quase sempre nasce dentro de casa. José era o filho favorito do patriarca Jacó. Ele carregava uma túnica especial que não era apenas uma vestimenta cara, mas um símbolo claro de autoridade e sucessão familiar. Em um mundo de pastores rústicos, onde a maldade já se multiplicava, esse favoritismo despertou um monstro incontrolável. A traição dos irmãos não foi um mero conflito de tenda. Foi uma tentativa direta de assassinar as profecias e os sonhos de liderança que o Criador havia revelado a José. Vendido à caravana de ismaelitas, ele foi arrastado para o Egito, sendo engolido pela cruel engrenagem do comércio humano da antiguidade. Os irmãos acreditavam ter enterrado o problema nas areias do deserto. Mas será que a maldade humana é capaz de sabotar a soberania divina? Ou o Criador já havia antecipado cada um desses passos no tabuleiro? O Egito que recebeu José em correntes não era apenas um país, mas uma superpotência estonteante de arquitetura e magia sagrada. Arqueologicamente, a rápida ascensão desse escravo hebreu faz um sentido perfeito quando olhamos para o que os egiptólogos chamam de segundo período intermediário. Nessa época exata, o norte do Egito havia sido conquistado pelos Hyksos, misteriosos reis pastores estrangeiros, de possível origem semítica. Isso soluciona o grande enigma histórico. Explica exatamente por que a corte aceitaria um jovem escravo estrangeiro como vizir, o segundo homem mais poderoso do império. Mas o caminho até lá foi brutal. Longe das espadas e guerras, José lutou suas batalhas com resiliência, inteligência emocional e pura administração. Da luxuosa casa do oficial Potifar às celas úmidas de uma prisão militar, após ser alvo de uma terrível calúnia, o Egito funcionou como uma incubadora implacável. Cada injustiça forjou o caráter de aço necessário para governar. Mas como um prisioneiro esquecido conseguiria a atenção do faraó? A resposta ecoou através do pânico de um rei. Assombrado por pesadelos enigmáticos com vacas esquálidas devorando vacas gordas e espigas mortas, engolindo espigas cheias, o faraó vê a sabedoria dos seus maiores sacerdotes falhar miseravelmente. É no silêncio da magia egípcia que o prisioneiro hebreu é convocado. A história de José revela a genialidade assustadora da providência divina. Deus não evitou a venda como escravo, não impediu a calúnia da esposa de Potifar, nem abriu a porta da prisão antes da hora. Ele usou a própria maldade humana para colocar José exatamente onde ele precisava estar. Inspirado, José decifra o sonho e prevê um colapso climático catastrófico, 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome mortal. Elevado a vizir para coordenar a sobrevivência do país, ele implementa a maior operação de logística da antiguidade. O mundo inteiro, faminto, rastejou até o Egito em busca de pão. E no meio dessa multidão, 10 rostos familiares surgiriam,
sem saber que o homem poderoso diante deles era o garoto que haviam vendido anos antes. O reencontro de José com seus irmãos é um dos maiores dramas psicológicos da literatura. Com o poder de vida e morte nas mãos, ele tinha o cenário perfeito para a vingança absoluta. Mas a narrativa aqui transcende a política e revela um código profético espetacular. Para a tradição e teologia profundas, José é o espelho exato do Messias que viria milênios depois. As semelhanças são arrepiantes. Ambos são filhos amados enviados pelo Pai. Ambos são rejeitados e vendidos por moedas de prata pelos seus irmãos. Quando José retira sua máscara egípcia e se revela aos irmãos aterrorizados, ele quebra o ciclo do ódio com uma frase monumental: "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para preservar as vossas vidas." Com o perdão selado, Jacó e toda a família migram para a terra fértil de Gósen. A pequena tribo de Abraão finalmente encontra o refúgio. José morre em paz, mas deixa um juramento enigmático: "Quando o Criador nos libertar, tirem os meus ossos do Egito." Aquele mesmo Egito, que outrora fora um porto seguro contra a fome global, com o passar dos séculos se transformaria em uma brutal fornalha de escravidão sob o domínio de novos governantes. O palco estava montado para o embate épico entre as pragas do Nilo e o Deus do universo.